Tem sequência que não precisava ser sequência. Não sei se dá pra entender. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar de Telefone Preto 2, filme que estreia nessa semana nos cinemas. A gente já assistiu e eu vou contar um pouquinho do que eu achei. Então, o filme se passa 4 anos depois lá do Telefone Preto 1 e o Finney tá tentando retomar sua vida apesar dos traumas. Só que além dele ter muita dificuldade em seguir com a vida e lidar com esses traumas, agora a sua irmã Gwen começa a ter visões cada vez mais frequentes e que estão cada vez mais presentes, digamos assim. Ela começa a ser sonâmbula e essas visões começam a atormentar cada vez mais a Gwen e o Finney vai precisar lidar com isso também. Dessa vez o telefone preto começa a tocar nos sonhos dela e ela começa a ter imagens de 3 meninos que estão sendo assassinados em algum camping. Isso acaba levando eles para Alpine Lake. Gwen, cada vez mais decidida que precisa investigar essas visões, ela sente uma relação muito forte com essa história e o Finney acaba tendo que ir junto até para proteger a irmã. Os dois filmes têm uma diferença de pegada muito grande. Esse segundo se aprofunda muito mais no lado sobrenatural. Enquanto no primeiro filme nós tinha ali um filme de sequestro, que tinha aquele tom sobrenatural, daquelas ligações que aconteciam naquele telefone dentro do quartinho onde o Finney estava preso, e que por mais que eu tenha algumas questões com o filme, principalmente como eles abordam esse lado sobrenatural, era um filme que era muito instigante, tinha esse mistério. Aqui de cara a gente vai ver que esse lado sobrenatural é o foco. As visões que a Gwen tinha quando era pequena, que ajudaram ela a descobrir aonde o irmão estava, agora são o foco da história. E além dela ter que ajudar esses 3 garotos que ela vê na visão, ela começa a descobrir que tem muita história da sua família vinculada ao Pine Lake, a esse lugar para onde eles estão indo. É que eu acho que é o primeiro problema que eu tenho com o filme. Ele revela tudo cedo demais. Algumas coisas que poderiam servir como aquele plot twist que muita gente gosta, ou até que fosse trabalhado de um jeito melhor ao longo do filme, o filme já conta de cara. O filme quer revelar coisas importantes sobre a história, talvez para fazer essa ligação, talvez para justificar a presença deles em Alpine Lake, mas que no fundo acaba tirando um pouco do interesse da história. Toda essa parte sobrenatural serve muito bem para trazer o personagem do Ethan Hawke de volta, porque se alguém não viu, ou se alguém vai tomar um spoiler aqui, ele morre no final do primeiro filme. Então o que a gente vê aqui é uma presença sobrenatural. Ele é muito mais puxado para um terror de espírito do que um terror de abdução como a gente tinha no primeiro. Existe uma diferença de tamanho entre os dois filmes. O primeiro era um filme muito mais contido. Tudo acontecia dentro daquele quartinho onde o Finney estava, tinha uma investigação na cidade, tinha outras partes da casa, mas era tudo muito ali. O segundo filme amplia isso. Nós estamos num sítio, nós temos os dormitórios, nós temos os escritórios, o lago onde eles vão fazer investigação sobre essa história é tudo maior, tem muito mais personagens, tem mais espaço, tem mais gente, tem mais história para contar que o filme não conta. O filme se perde em tanta coisa que ele tenta trazer para um filme onde o seu início era muito mais contido. E aqui para mim é o grande problema. A gente começa com a visão dos 3 garotos e pouco importa a história deles. O filme não consegue dar uma importância para eles, até porque a relação que ele trabalha da Gwen, da família dela e do Finney com aquele lugar acaba se tornando mais importante. Mas os garotos que talvez tivessem sido motivo dela ir até lá, pouco importam. Todo mundo que tá naquele camping acaba sendo completamente supérfluo também. O que acaba ficando de ressalva é que a parte do terror e dos sustos e do visual do filme me agrada. Eles estão isolados na neve, então isso torna um pouco mais claustrofóbico e ajuda a trazer essa coisa de que eles não têm para onde escapar. O visual do perseguidor, do sequestrador, do grabber é muito legal nesse segundo filme.
Eles aproveitam para transformar ele quase que numa entidade. Tem uma hora que ele tá patinando no gelo e os patins são feitos de gelo. Eu achei tudo muito divertido nessa parte. Eu gosto disso. O meu grande problema é que ele não parece uma sequência do primeiro Telefone Preto. Por fim, Telefone Preto 2 é aquele filme que vai agradar a todo mundo que gosta de ir no cinema, ver um filme de terror, sem se preocupar muito no que ele está contando. Já se tu tiver realmente esperando uma sequência que faça sentido pro Telefone Preto 1, ele vai sim te dar respostas nos 5 primeiros minutos de filme. O que vem depois é meio genérico demais. De qualquer forma, Telefone Preto 2 estreia nessa semana. Eu acho que dá para se divertindo no cinema, pode ser uma boa opção para te tomar uns sustos aí, principalmente quem curte o gênero. Se já assistiu Telefone Preto 2, volta aqui para comentar com a gente e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.